Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live semanal aqui no meu Instagram, onde hoje vou tirar as dúvidas que vocês me encaminharam na caixinha de perguntas ou no direct, ou ainda as dúvidas que vocês me lançarem aqui nos comentários. Então eu peço para que você que já está chegando aqui, já deixe seu comentário aqui. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Então já deixe a sua mensagem aqui embaixo, por gentileza, que nós já iremos começar. Pois bem. Vamos lá. Então, existiram algumas perguntas que foram que sobraram da live anterior, justamente porque eram muitas as perguntas que me encaminharam. E aí, hoje eu vou tirar essas dúvidas que me encaminharam através da caixinha de perguntas. Você que está chegando aqui, por favor, já deixe seu comentário falando se você está me vendo bem, me ouvindo bem. E caso você tenha alguma dúvida, já coloca aqui ou no chat ou ainda na caixinha de perguntas aqui embaixo, onde tem esse balãozinho com uma interrogação. Vamos lá. A primeira pergunta é clássica de quem acompanha um blogueirinho, uma blogueirinha por aí que toma ali, né, o seu café, né? Não satisfeitos de... o café, né, ele já tem um sabor muito agradável. E aí o pessoal hoje em dia tem uma mania de tentar destruir alguns dos alimentos, algumas das perfeições criadas pelo humano, como uma delas como o café, né? E aí me inventaram de colocar óleo de coco no café. E a primeira pergunta é se utilizar o óleo de coco no café funcionaria como um bom pré-treino, né? Então, assim, nada contra você querer lubrificar o seu café, né? Mas eu prefiro que o café seja preto, puro, intenso, sem adição nem de adoçante, nem de açúcares, nem de leite e principalmente sem adição também de óleos, como por exemplo o óleo de coco. Pois bem, vamos lá. Dentro dessa pergunta, é importante ressaltar o seguinte: eu gosto particularmente da suplementação, do uso do café, na verdade, não da suplementação, do uso do café preto como um pré-treino. Então, se você ainda nunca utilizou de uma suplementação pré-treino, se você está iniciando o treinamento de musculação, treinamento de corrida, e você tem um interesse em utilizar um pré-treino para melhorar o seu desempenho, ou ainda para melhorar a sua disposição em realizar aquela atividade, eu aconselho você fortemente iniciar com o café preto, seja ele um café solúvel ou ainda um café expresso, não, um café coado, por aí vai. Tá? Então ele vai ser um excelente pré-treino para você que está começando agora, tá? Lembrando sempre que utilizar um café, seja o expresso, seja o solúvel, antes do treinamento, é importante que esse treino não aconteça no turno noturno, justamente para que esse estímulo da cafeína não te deixe agitado e atrapalhe a qualidade do seu sono, né? Pois bem, você que não sabe, né, o café, mesmo que você tome o café e consiga deitar para dormir, ele influencia ali, prejudicando a qualidade do seu sono, mas você não está preparado ainda para essa conversa, deixaremos essa conversa mais para frente. Pois bem, então utilizar o café com o óleo de coco, existe algum benefício a mais, né? Então, para que eu vou perguntar? Quem pergunta isso tem duas coisas em mente. Primeiro, porque a gente vê popularmente alguns digital influencers, alguns blogueiros utilizando desse tipo de pré-treino. E segundo, porque a gente tem até suplementos que são à base de café com óleo de coco, tá? Então, lembrando que o óleo de coco, ele é um óleo vegetal, que mesmo que seja vegetal, ele é um óleo saturado. Ou seja, nós temos dois tipos de gordura no mundo, né? Dois tipos de óleos, os óleos saturados e insaturados, né? E o óleo de coco, ele é rico nessa gordura saturada, é uma gordura que ela pode gerar um dano, tá? Ela pode aumentar o risco a doenças cardiovasculares e por isso ela deve ser evitada, tá? Mas, salvo suas ressalvas, o óleo de coco ele tem um benefício que é ser rico em uma gordura que é facilmente absorvida. E por ser facilmente absorvida, ela pode ser facilmente utilizada também dentro do treinamento físico, né? E isso pode ter uma vantagem sim. Só que, até então, isso é uma forma normal que o corpo tem de produzir energia. Nós consumimos carboidratos e a gente utiliza desses carboidratos como fonte de energia. Nós consumimos gorduras e utilizamos dessas gorduras como fonte de energia.
Mas usar as fontes de gordura como energia, para produção de energia, não faz com que a gente utilize o nosso pneuzinho, não faz com que a gente diminua o percentual de gordura corporal a partir do momento que a gente utiliza essa gordura. Isso é um processo natural. Ah, Gabriel, então, se usar a gordura como fonte de energia não gera perda da gordura corporal, e aí? O que vai gerar? Calma, o que acontece? Usar a gordura como fonte de energia é um mecanismo normal do nosso corpo para produzir energia. Só que o que vai dizer se essa utilização de gordura como fonte energética é suficiente para poder diminuir o seu percentual de gordura é o quanto que você faz isso ao longo de dias, de semanas, de meses. E lógico, tem que considerar que existe um déficit energético. Então você só vai perder peso, só vai perder gordura corporal se você tiver um déficit energético. Então, voltando para o café com óleo de coco, ele é uma possibilidade sim de você utilizar como um pré-treino, mas não é de longe nenhuma garantia de que você vai queimar mais gorduras porque você está utilizando um café com óleo de coco. Lógico, como eu já falei para vocês em outros momentos, o que faz com que a gente perca a gordura não é uma refeição só, não é um pré-treino. É exatamente o que a gente faz todos os dias, de forma incessante, de forma constante. Faça chuva ou faça sol. E ainda, depende de um somatório de fatores. Então você pode muito bem ter o melhor pré-treino do mundo para treinar e treinar da melhor forma possível. Mas aí no pós-treino você sai da dieta, você come em excesso, você perde noite de sono, tudo isso faz com que você aumente gordura corporal, Então, esse é o caminho. Então, se você lubrifica o café, é com você, mas não ache que você está queimando mais gorduras ao fazer isso. Me conte aqui agora também nos comentários, você já tomou um café com óleo de coco, Inclusive já anteriormente eu tinha postado até uma foto minha que eu fui testar, Eu recebo alguns desses suplementos, Eu recebo muitos suplementos na verdade, e um deles era esses cafés especiais, Esses cafés que são ditos funcionais, que são de fato com uma proposta bem interessante para alguns casos bem específicos. Só que quando eu fui provar isso aí, quando eu fui testar o sabor disso, nossa, chamar aquilo de café é duro demais, é uma ofensa com aquele cafezinho bom de manhã passado, aquele cafezinho expresso, torra boa, aquele dópio comprado em restaurante. Pô, é difícil, Eu particularmente não gosto muito do sabor. Eu acho que tem um sabor residual muito presente, muito forte, E aí eu não gosto tanto assim, não. Um ou outro aí me deram para provar e eu achei bacana, achei aceitável, Eu não tenho um negócio com sabor, Eu como suplemento não tenho essa questão de eu só tomo se for baunilha, eu adoro e tal. Não tenho muito disso não, mas esse daí, minha amiga, era duro, viu? Ei, minha Nossa Senhora. Aí você toma de manhã cedo, é interessante porque é um pré-treino bom, porque se você toma de manhã cedo, aquele negócio, você chega, sabe quando dá aquele calafriozinho, chega, dá um espasmo muscular assim, do nada, e dá uma surdez assim, pronto, aí você acorda, 5 horas da manhã, toma um negócio daquele aqui, você fala, aí você toma e, despertou, Porque depois de um susto desse, seu corpo até estranhou, assim, o produto. Então, assim, jogue duro. Uma hora da história é essa. Pois bem, segunda pergunta que me mandaram aqui. Você que está chegando agora, por favor, se você tem alguma dúvida, já mande aqui nos comentários. E se você não quiser que sua pergunta seja pública, Você pode mandar aqui nessa caixinha de perguntas, onde tem aqui, um balãozinho com uma interrogação, tá? E aí você já manda a pergunta para mim aqui. Pois bem, objetivo hipertrofia muscular, ganho de massa muscular. Indica outra suplementação além do whey protein e creatina? Creatina e whey protein são suplementações muito comuns quando o paciente busca ganho de massa muscular, Porém, a gente não precisa necessariamente ceder apenas a isso. Importante, se você busca hipertrofia, o primeiro fator que vai definir se você vai ganhar massa muscular ou não é o seu treinamento. Então você tem que ter uma rotina de treino boa, tem que ter uma alimentação muito bem calculada para o seu peso. A gente tem muitos pecados que a gente visualiza na pessoa que busca ganho de massa muscular, pecar pelos carboidratos, pecar pelas proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Então é importante que você tenha tudo isso muito bem adequado para
à sua individualidade. Dito isso, além do whey e da creatina, que são dois suplementos que participam de forma muito direta do ganho de massa muscular, a creatina visando ali uma melhor nutrição da sua célula muscular, um aumento de força dentro do treinamento físico, fazendo com que você consiga levantar mais carga, consiga realizar mais trabalho, consiga melhorar a sua recuperação, e o whey protein também participando ali da oferta de tijolos que vão participar da construção do seu tecido muscular, né? Então, outras suplementações de proteínas também são interessantes. Então, além do whey protein, existe a suplementação de albumina, existe a suplementação de caseína, existem os hiperproteicos também, que é a junção de vários tipos de proteínas. Além destes, tem as proteínas de origem vegetal, proteína isolada da ervilha, proteína isolada do arroz, proteína isolada hidrolisada da carne, por exemplo. Então, para os pacientes que têm intolerância à lactose, as proteínas isoladas de origem vegetal e a proteína isolada hidrolisada da carne podem ser mais interessantes para vocês garantirem esse aporte de proteína sem que você precisa necessariamente utilizar da alimentação, né? Porque um dos grandes trabalhos de quem busca ganhar massa muscular é comer bastante, né? É comer bastante. Porém, existem outras suplementações relacionadas ao desempenho esportivo, né? Que não necessariamente estão diretamente relacionadas ao ganho de massa muscular, ou seja, elas não vão participar da construção do tecido muscular ou ainda da nutrição do tecido muscular, porém, vão participar de uma forma indireta. Então, por exemplo, a cafeína, que ele é um excelente suplemento para que você melhore a intensidade do seu treinamento, para que você melhore a sua atenção durante o exercício físico, né? Fazendo com que você tenha um treinamento mais focado, um treinamento mais alerta, um treinamento mais intenso. Ou ainda a suplementação de betalanina, né? Que a betalanina ela tem um papel muito semelhante à creatina no sentido de estocagem, no sentido de melhorar desempenho, no sentido de melhorar a sua capacidade em executar mais trabalho, fazendo com que você tenha treinos mais volumosos, por exemplo, e permitindo com que você hipertrofie, né? Ganhe massa muscular a partir disso, né? Então você tem um treino mais intenso, a partir desse treino mais intenso, uma nutrição e um sono de qualidade, fazendo com que você recupere esse tecido que você utilizou no trabalho lá na musculação, e aí assim você tem mais ganho de massa muscular, assim você tem hipertrofia muscular. Então participam assim, por exemplo, de forma coadjuvante. Existe ainda a suplementação de vitaminas e minerais, né, para alguns casos mais específicos, a suplementação de alguns carboidratos, de acordo com a logística também do seu dia a dia, né? Então são suplementações que são interessantes de serem implementadas. Agora, toda suplementação, seja mesmo o whey protein e a creatina, como essas outras que eu falei anteriormente, elas são interessantes desde que tenham uma estratégia. Então, se você começar a usar suplemento de uma forma displicente, o máximo que você está fazendo é gastando mais dinheiro de forma ineficiente e gastando tempo também de forma ineficiente, né? Então, é interessante que você tenha uma estratégia, um plano nutricional descrito para você. Eu tenho pacientes de hipertrofia que buscam ganhar massa muscular, que não têm a utilização de muitos suplementos ou ainda não usam suplementos nas fases iniciais, porque a gente precisa melhorar outros marcadores antes de pensar na suplementação, né? Até mesmo para você economizar em tempo, economizar em estratégia, né? Porque se você começa com 10 suplementos novos dentro da sua nova rotina, você não sabe o que funcionou, né? O que funcionou foram os 10. Você vai ter que, né, todo mês gastar aí seus R$1.000, R$2.000 para poder sustentar essa suplementação toda, e depois você vai ter que fazer alguma estratégia aí de retirada para poder saber qual que funciona e qual que não funciona, né? Sendo que dos 10, possa ser que apenas um funcione. Apenas um é eficiente para aquilo que você está fazendo, e você está gastando aí o resto do dinheiro, do seu tempo, com coisas desnecessárias, tá? Pois bem, vamos lá. A terceira pergunta que me mandaram aqui é: qual a influência da alimentação na qualidade do sono, né? Então a gente tem uma grande dor que eu vejo hoje em dia dentro do consultório, que é a má qualidade do sono. Você, não sei se você sofre disso, tem pessoas que sofrem de insônia, tem pessoas que dormem durante a noite inteira, mas no dia seguinte ainda sentem muito sono, ainda sentem muito cansaço, prostração, letargia, né? Você está lendo alguma coisa e aquela leitura, você lê o primeiro parágrafo e quando vai para o segundo
não sabe mais o que leu no primeiro, você perde o foco de forma mais fácil, você fica um pouquinho mais intolerante, sabe? Você dá uma resposta desmedida para situações que são bem tranquilas de serem resolvidas, mas você deu uma resposta mais desmedida por estar mais estressado ou por estar mais estressada, né? Então tudo isso podem ser sintomas de um sono ruim, de um sono de baixa qualidade. E a nutrição tem tudo a ver com a qualidade desse sono. Um primeiro ponto que eu vejo que as pessoas pecam em relação à qualidade do sono é o consumo de carboidratos, por exemplo, né? Muita gente diminui de forma descontrolada os carboidratos da dieta, visando, né, emagrecer e tudo mais, e esquecem que os carboidratos eles têm uma função energética, não somente energética no sentido de você se mover, de treinar, de correr, de levantar a barra do agachamento livre ou o seu leg press, mas funções energéticas para as nossas capacidades fisiológicas. Então, para um bom funcionamento cardíaco, um bom funcionamento cerebral, é necessário que você tenha uma boa quantidade de carboidratos consumida, né? E se você não consome essa quantidade de carboidratos recomendadas do seu dia, você perde de foco, você perde a qualidade do seu sono. Além disso, os carboidratos eles participam também de processo de sinalização celular, ou seja, você lentifica todo o processo de comunicação do seu corpo pelo simples fato de você não ter um consumo adequado de carboidratos, né? Então todo mundo pensa que os carboidratos só servem para poder destruir o corpo do verão, para poder, né? Comer carboidratos vai destruir meu shape, vai destruir o abdômen definido. Tem os carbofóbicos, meu amigo. A gente está no nível de nutrição que hoje em dia a gente tem um termo chamado carbofóbicos. São pessoas que odeiam os carboidratos. Você sabe o que é isso? Então é um nível de estranheza muito grande. E os carboidratos eles são fundamentais para uma plenitude, para uma saúde bem vivida, né? Para uma vida bem vivida. Então, pecar pela falta dos carboidratos prejudica a sua qualidade do sono, assim como prejudica todo o seu dia. Então, o primeiro pecado é esse. Um segundo pecado que eu vejo da alimentação relacionada à qualidade do sono são os volumes alimentares. Então tem muita gente que chega ao final da noite, né, 30 minutos antes de dormir, e consome um volume muito grande de comida antes de dormir. E aí isso faz com que você tenha uma indigestão, né? Você chega ali e tenha um quadro de refluxo durante o sono, você de fato começa a suar em cima da cama, justamente por produzir mais calor naquele processo digestivo. E tudo isso prejudica também a sua qualidade do sono. Então o momento de dormir é o momento que você desacelera o seu corpo, que você prepara o seu corpo para apenas se preocupar com a questão de regeneração de tecidos. Então tudo que você consumiu no seu dia, é importante que você coma assim, no máximo 1 a 2 horas antes de dormir, né? Para que o processo de digestão ele aconteça um pouco antes de você ir dormir. Então a nutrição também está relacionada a isso. Um outro ponto, para a galera aqui que curte o final de semana, para você que curte o final de semana, um outro ponto que eu vejo muito comum é o consumo de álcool. O consumo de álcool ele prejudica de fato na nossa saúde, prejudica de fato os nossos ganhos. Essa conversa você não está preparada, mas eu tenho que falar para você, né, que o álcool ele vai influenciar na qualidade dos seus resultados. Mas o álcool ele tem um papel ainda mais agravante no processo de qualidade do sono. Por quê? Porque o álcool ele faz uma exfoliação de vitamina do complexo B. Me xingou tudo. Ele faz com que a gente perca mais as vitaminas do complexo B, vitamina B, vitamina B1, B2, B3, B12, B6, todas essas vitaminas, a gente perde grande parte delas com o consumo, com a frequência do consumo de álcool. E por que isso influencia no sono? Porque, por exemplo, a vitamina B3, ela participa do metabolismo de síntese da melatonina. Xinguei? Mas eu vou explicar. O que acontece? Nós produzimos um hormônio da escuridão, que é um hormônio mais próximo que a gente fala do sono, né? Que é o hormônio melatonina. O hormônio melatonina é um hormônio que nós produzimos naturalmente quando existe ausência de luz, né? Então, por exemplo, aqui nessa live, como você pode ver, tem uma luz na minha frente. Essa incidência de luz nos meus olhos produz uma sinalização para o meu núcleo supraquiasmático que é dia. Ele fala assim, olha galerinha, todo mundo fique de boa, fique ligado, que é dia. Tá iluminado, eu tô percebendo aqui, ó, tem luz vindo, então é dia. Não é momento de ficar recuperando nada, não é momento de dormir, é momento de ficar ligado. Então, essa luz inibe minha produção natural de melatonina. Quando essa luz apagar, aí o corpo vai entender que está escuro e ele começa a liberação de melatonina. Ele começa a produzir melatonina, para que, né, ela participe de todo um processo de cascata de sono e recuperação tecidual.
E aí a vitamina B3, que eu falei anteriormente, ela participa da síntese de melatonina. Então se você não tem uma boa quantidade de vitamina B3, por exemplo, você não vai ter uma síntese interessante de melatonina, do hormônio do sono. E aí você não tem um sono de boa qualidade, porque você não produz essa melatonina de forma eficiente. Então o álcool, ele de forma muito direta, ele influencia nesse aspecto. Ele aumenta a exfoliação, vamos dizer assim, o descarte, né, dessas vitaminas de complexo B, e esse descarte prejudica na síntese de melatonina, assim como na síntese de serotonina, que é o hormônio da alegria, e aí isso faz com que você prejudique toda essa cascata de recuperação do sono, tá? Então você vê, são questões simples que a gente nunca para pensar, né, no nosso dia a dia, mas que estão diretamente relacionadas com o nosso cotidiano, né? Então são questões simples, metabólicas, claro, mas relacionadas ao nosso cotidiano. Então, além disso, um outro ponto que eu destaco para a qualidade do sono são questões muito mais relacionadas ao ambiente. Por quê? Porque quando eu acompanho o meu paciente, eu sei o que eu estou oferecendo para ele, né? Eu tenho um paciente que tem um sono ruim, de má qualidade, parte nutricional de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, de gorduras, eu já ofertei, está no cardápio dele. Eu coloquei lá no plano nutricional dele. E aí, existem outros marcadores que eu preciso trabalhar junto com ele para que, de fato, ele tenha um sono melhor, de melhor qualidade e consiga, obviamente, ter uma boa regeneração. A partir do momento que ele tem uma boa regeneração, ele tem N benefícios. Um dos benefícios, claro, né, é o humor. Então, quando você tem um sono bem dormido, você tem melhor humor, você produz melhor serotonina, hormônio da alegria, né? Você diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, você tem um sono de boa qualidade, diminui o estresse, aumenta a alegria pela serotonina e diminui o estresse porque você diminui o cortisol. Então, daí já tem só, né? O estagiário chegou para você, fez pergunta besta, você nem dá uma patada nele, porque você está pleno, você está feliz, né? Você não está estressado. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a questão de controle de apetite, de fome e saciedade. Me diga vocês aqui, se vocês já perderam, de 0 a 10, qual é a nota que vocês dão para o sono de vocês? Pode botar aqui no chat. De 0 a 10, qual é a nota do sono de vocês? Lembrando que um sono nota 10, você acorda no dia seguinte de forma natural, plena, sem sentir muito sono. Claro, né? Sair da cama tem um trabalhinho, mas de forma acordei, despertei, não precisa ficar lamuriando ali em cima da cama. É um sono que ao longo do dia você não sente necessidade, não sente vontade de dormir, ou fica bocejando ao longo do dia, e também não perde o foco. Então você está lendo as coisas, você consegue entender o que você está lendo, você consegue conversar e você está mais feliz. Me conte aqui de 0 a 10, ok, já mandaram nota 5, boa, foi média. Pois bem, falando para vocês aqui sobre essa questão dos hormônios, né? Então eu falei da serotonina e do cortisol, e agora eu tô falando para vocês sobre a saciedade e a fome. Então nosso corpo, ele produz 2 hormônios chamados grelina e leptina. Só xingando, né? Tem nome para tudo, né, minha gente? Grelina e leptina. Grelina, quando ela está aumentada, ela fala assim: Gabriel, papai, tô com fome, papai. E aí, cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? E a leptina, ela meio que ela tem a sinalização de assim: Gabriel, sei que você está comendo, mas olha, tá bom, saciedade chegou, pai, pode parar, entendeu? Então existe um nível, um controle de leptina e grelina. Quando nós perdemos uma noite de sono, a gente tem um desnível da grelina e da leptina. E isso faz com que nós tenhamos mais vontade de comer doces ao longo do dia, de petiscar as coisas. Você comeu, mas ali passou uns 15 minutos, você ainda tá tipo meio que se coçando assim, né? Passou na sua frente, deixa eu pegar aqui um negocinho. E aí você fica com aquelas fomezinhas de petisco ao longo do dia. Isso é um desnível de leptina e de grelina, tá? Então, isso também é prejudicado quando você tem uma má qualidade do sono, tá? Pois bem, além disso, como se... Não, as coisas não acabam. É uma tragédia por cima de catástrofe. Então, nós temos ainda desregulações de outros hormônios, tá? Mas eu não vou me estender tudo aqui, não. Mas aí, eu digo pra vocês que, por exemplo, outros 2 hormônios que são fundamentais para que você tenha bons resultados é a testosterona e o GH. O GH, minha galera, o GH ele é produzido durante o sono. Durante aquele período curto que você fala, você dá 5 horas para poder produzir GH. E isso é insuficiente muitas das vezes.
Então você produz pouco ou você produz de forma deficitária, né? Esse GH, que é o hormônio do crescimento, Growth Hormone. Então, esse hormônio do crescimento, se você tem uma noite mal dormida, se você tem um sono muito curto, uma privação de sono, você não produz ele com qualidade. E isso prejudica tanto no seu processo de ganho de massa muscular, como também no processo de emagrecimento, tá? Então isso pode ser deficitário para vocês. Isso no processo de uma pessoa jovem, por exemplo, de uma criança, de um jovem, pode prejudicar de fato o crescimento ósseo dessas pessoas, né? Então é importante você ressaltar a qualidade do sono em tempo e qualidade, né? A importância do sono em tempo e qualidade. E o outro hormônio é a testosterona. Lembra que eu falei para vocês que quando você, né, acorda mais estressado, você aumenta muito o cortisol? Quando você tem um aumento muito expressivo desse cortisol, você de fato diminui a sua testosterona natural. Então é importante que você tenha um controle de cortisol e um sono bem dormido, justamente para poder produzir melhor essa testosterona. Testosterona, você já sabe, você que me acompanha nas lives, você que está aqui toda terça-feira comigo, você sabe que a testosterona é o hormônio que todos nós, né, queremos que tenha uma quantidade boa para poder aumentar a síntese de proteína, aumentar a massa muscular, diminuir gordura corporal, aumentar as características de virilidade, né, função sexual e por aí vai, né? Então aqui a galera mandou as notas, nota 5, nota 6, nota 5, nota 7. Aí, ó, todas essas dicas que eu dei aqui são dicas que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, fazendo com que seu sono tenha uma qualidade nota 8 para nota 10. Só não vai ser nota 10 porque nos tempos de hoje a gente tem um mal chamado ansiedade, que ele é muito frequente. E aí a gente precisa trabalhar muitas tarefas, muitos exercícios de controle de ansiedade para que a gente também tenha um sono de melhor qualidade, né? Então, se você conseguir aqui um 8 para 8,5, você já está acima da carne seca, por cima de muita gente daí, né? Você vai ver uma melhora muito significativa do seu dia a dia, muito significativa da sua qualidade de sono, né? Você vai ter uma melhora de humor muito mais expressiva, né? E é importante que você coloque isso como prioridade. Uma outra questão que eu falo é a questão ambiental, né? Então eu falei para vocês sobre essas questões hormonais, questões nutricionais, sobre a qualidade do sono, mas existe uma questão do ambiente também. Então, como eu falei para vocês, essa luz que está aqui na minha frente, ela está sinalizando para o meu núcleo supraquiasmático, né, aqui dentro, que é dia. Então esse sensor que eu tenho aqui, ele está falando assim, é dia. Como o nosso corpo é muito primitivo ainda, nós temos todos um mecanismo de exposição a ameaças, né? Nosso corpo, geneticamente falando, ele mudou muito pouco desde a época das cavernas até hoje. Então, nosso próprio processo de armazenamento energético, de utilização de energia, é muito primitivo, vamos dizer assim. Então, quando é dia pra gente, o nosso corpo ele entende que estamos numa situação onde a gente fica mais exposto a predadores, a ameaças. Então, o nosso corpo ele fica de fato agitado. A gente produz mais adrenalina, a gente produz mais cortisol, porque a gente precisa ficar acordado para poder atacar alguém. Se alguém vier para atacar a gente tem que atacar de volta, entendeu? Aquele negócio selva mesmo. Então, enquanto você tem essa sinalização de luz nos seus olhos, seja ela aqui no meu ring light, ou ainda a lanterna, a lâmpada, né? Ou ainda o televisor do celular, o televisor de um notebook, nós temos essa produção de melatonina, essa produção dos hormônios que são voltados para a regeneração de tecido, todos eles inibidos, né? Eles estão esperando o momento de quê? De chegar a uma situação onde você tenha escuridão, uma situação onde tem uma temperatura mais baixa, uma situação onde você não tenha muito ruído, né? Imagine você tá indo dormir, tá pipoco de tiro rolando, você não vai conseguir dormir, porque você pensa, vai que esse pipoco me atinge, maluco. Então você fica acordado por uma questão de sobrevivência. E nosso corpo, ele tem todos esses mecanismos de sobrevivência para de fato você sobreviver, né? Então você precisa ter tudo isso daí. Então, quando a gente começa a melhorar o ambiente no qual a gente está presente, né? A gente chama isso de uma modulação ou ainda de uma higiene do sono. Isso facilita com que nós tenhamos uma qualidade do sono maior. Primeira coisa que você pode fazer é estabelecer horários fixos de ir dormir e horários fixos de acordar. Gabriel, e aí no final de semana? Mesma coisa. Você muda um pouquinho a janela ali, de uma hora para mais, uma hora para menos, mas sempre a mesma coisa, tá? Para que o seu corpo ele comece a ter essa rotina. Antes de dormir, tire televisores, vai procurar ter uma atividade. Eu tenho aqui, não sei se vocês têm acesso, não tem na casa de vocês, mas eu tenho aqui o Kindle, né? O Kindle ele é um dispositivo de leitura de e-book, leitura de livro. E ele, a graça do Kindle
é você ter um livro, né, mais leve, porque todos os livros ficam aqui dentro, né, e não tem emissão de luz. Então, diferente de um celular, ele não está emitindo a luz nos meus olhos e inibindo a minha produção de melatonina. Ele é igual um papel, né? Ele mimetiza o papel. Então, como ele mimetiza o papel, ele fica semelhante a um papel, eu preciso de uma luz externa que bata nele para poder ler. Essa luz, ela não incide diretamente nos meus olhos, então isso não inibe a minha qualidade do sono. Então, ter um Kindle, por exemplo, ou ter um livro no qual você esteja lendo, né, faça interesse para você, né, é uma atividade que você pode fazer antes de dormir, e isso permitir com que você tenha um desacelerar nas atividades, né? Você consegue melhorar sua concentração, se preparar para o descanso e assim, né, ter um sono de melhor qualidade. Não é você chegar, né, antes de dormir e assistir um seriado com um serial killer, com a guerra acontecendo, tiro, porrada e bomba, que é muito provável que você durma, né, pensando nisso. Curiosidade para vocês, né? Teve uma época que eu estava lendo o livro do José Saramago, aquele Ensaio sobre a Cegueira. E era um livro que, né, como era um livro de ficção, era um livro que eu gostava de ler antes de dormir, né, não era um livro de desenvolvimento pessoal, era um livro de ficção. Só que Saramago, ele, não sei se alguém aqui já leu, por favor, se você leu, me comente aqui no chat. Você já leu algum livro do José Saramago? Ou ainda, você já leu o Ensaio sobre a Cegueira, ou assistiu o filme, que o filme também é muito bom, né? Me conte aqui nos comentários se você já assistiu. O filme, né, ele retrata uma pandemia onde todo mundo começa a ficar cego. E é uma cegueira diferente de uma cegueira da cegueira normal. A cegueira normal, vamos dizer assim, é uma cegueira que você não tem uma percepção de claridade, de luz, né? Então você fica cego, você fica tudo escuro. Então, por exemplo, se eu fechar meu olho aqui agora, como eu estou fechando o olho aqui agora, e olhar para o lado, eu sei que aqui eu tenho claridade. E se eu virar para frente, eu sei que agora a claridade está na minha frente. Então, eu tenho uma percepção desta luminosidade. O cego normal, ele não tem essa percepção. É tudo breu. Ele não tem essa percepção de claridade. E no Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, todo mundo tinha uma cegueira branca. Então, tipo, tudo era claro o tempo inteiro. E isso prejudicava em N aspectos. E aí o livro inteiro, né, as pessoas vão ficando cegas. E aí eles pensam que é contagioso, aí começa a criar os núcleos, né, para separar o pessoal. E eu nessa época estava lendo esse livro, e como é muito detalhe, eu dormia, e meu amigo, né, você já sabe, né, você fez a matemática daí, fez o cálculo daí, você pensou o quê? Eu dormindo, eu falava logo, no meu sonho, eu tinha logo uns 3 pesadelos por semana, pensando que eu ia ficar cego, e acordar no dia seguinte e nem enxergar nada, que nem a galera não enxergava, né? No livro, quem narra pra você muitas das coisas é uma das mulheres, uma mulher que ela não fica cega, ela fala que fica cega, mas ela vai pra lá justamente para poder cuidar do marido e ela observa toda a situação, né? E aí é muita treta que acontece lá, né? Então você lendo, você fica meio que desesperado um pouquinho. Então, quando você for também procurar um livro para ler antes de dormir, procure um livro também que não tenha, né, um fim muito catastrófico, não tenha uma coisa muito que gere muito trauma, né? Justamente para você não sonhar com isso, né? Não ter um pesadelo, que nem foi o meu caso. Inclusive, recomendo muito a leitura desse livro, porque inclusive foi o primeiro Nobel da literatura que foi para a língua portuguesa. O primeiro Nobel da literatura em língua portuguesa foi o do Saramago, esse Ensaio sobre a Cegueira. É um livro muito bom. Inclusive tem outros também muito bons, como As Intermitências da Morte, como A Viagem do Elefante, e por aí vai. Vamos lá, voltando para a nutrição. Voltando para a nutrição. Aí eu separei aqui que 2 perguntas de 2 pessoas foram muito parecidas no quesito de questionamento. A primeira pergunta foi: em quanto tempo eu consigo perder 10 quilos? E a segunda pergunta foi: quando vou ver meu emagrecimento real? Depois de quantos dias de dieta? Pronto. São 2 perguntas sensacionais, né? Se você está aqui buscando emagrecimento, já deixa aqui um comentário. Se você não está buscando emagrecimento, fale o que você está buscando aí, que eu já também falo sobre você. Pois bem, quando a gente pergunta assim, quanto tempo consigo perder 10 quilos, é a pergunta muito, muito, muito frequente. Porque hoje em dia a gente vê o que na mídia social? O que a gente vê na internet, né? Perca 10 quilos numa semana, perca 15 quilos no mês, fulana perdeu 7 quilos em 5 dias, ciclano eliminou 60
quilos em 2 meses. Ou então, veja só o que aconteceu com fulana depois que fez isso. E aí tem toda essa narrativa, né, por detrás. Assim, perder 10 quilos é muito... a gente tem alguns tópicos que eu preciso esclarecer. O primeiro deles é o seguinte: 10 quilos é de quê? Porque o seu corpo é tudo, né? Gabriel aqui, ó, pesa 95 quilos. De quê? 95 quilos com tecido ósseo, né? Nós temos ossos, nós temos pele, nós temos massa muscular, nós temos gordura corporal, nós temos sangue, né? Nós temos água no nosso corpo. Então assim, nós temos muita coisa. Então 10 quilos pode ser puramente 10 quilos de água, né? Você pode muito bem passar por uma situação de privação de água, se desidratar e perder 10 quilos. Tá? E aí o que aconteceu? Você não perdeu 1 grama de gordura, você só perdeu água. Então, isso aí pode trazer uma semana. Atleta faz isso uma semana, 10 quilos, né? Desidratação. Primeiro ponto é esse. Mas 10 quilos de gordura corporal, aí a conversa é outra, que a gente vai chegar já já, né? Já já a gente chega nessa conversa. Um segundo ponto que a gente precisa ressaltar é o seguinte: 10 quilos de quem? Porque a gente falou de quê, né? Primeiro de quê? De quem agora? Porque eu peso 95 quilos. Para eu chegar nos meus 85 quilos, eu tenho um trabalho. Pronto. Dos meus 85 para os meus 75 é um outro trabalho completamente diferente, né? Se eu tivesse 115 quilos e fosse para 105 quilos, era um outro trabalho, né? Então, cada pessoa, de acordo com, primeiro, fatores genéticos, né? Então, por exemplo, eu, Gabriel, eu sou uma pessoa que, se eu passar no corredor de biscoito no mercado, no meio assim, eu nem tocava, eu passava assim, com a mão juntinha no meu corpo, eu já ganho 500 gramas. Fácil. Olha assim, ganho peso, né? E já tem pessoas que não. Tem pessoas que podem comer a torta à direita e o miserável não sobe 1 grama, né? E aí são pessoas diferentes, né? Então existe primeiro um fator genético, né, de cada uma das pessoas. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não, tá? Primeiro fator é o seguinte: é um fator de rotina. E esse eu acredito que seja o mais importante para tudo. Então, se você tem uma rotina que você consegue treinar bem, que você consegue se alimentar bem, consegue dormir bem, e as pessoas ao seu redor, elas não atrapalham o seu processo de emagrecimento, né? Ou ainda não tem pessoas ao seu redor para atrapalhar o seu processo de emagrecimento, você vai ter um tempo de resposta. Já aquela pessoa onde todo mundo da casa atrapalha o resultado, né? Então, assim, pede pizza todo final de semana, pede uma tranqueirinha todo final de semana, é um povo que vai ter um fuso horário diferente do seu. Então, na hora que você está indo dormir, tá tendo zoada, na hora que você está tentando dormir, o povo já está acordado, fazendo zoada. Pessoas que atrapalham a sua rotina, já vai ter um grau de dificuldade, né? Já vai ter um grau de dificuldade. Então, quando você pega a rotina, você domina essa rotina, fica mais fácil de você fazer as coisas. Então, a primeira coisa que você precisa ter, e isso vai ser até mais importante do que sua genética, tá? Isso é muito importante ressaltar, que a genética tem um peso até menor quando a gente fala da rotina. Se você tem uma rotina que a gente chama obesogênica, né? Uma rotina obesogênica, o que eu estou querendo dizer? É aquela rotina que todos os fatores fazem com que você ganhe peso, né? É um fator que prejudica o seu sono, é um fator que faz com que você coma em excesso, é um fator que prejudica você emocionalmente, psicologicamente, é um ambiente estressante, é um ambiente de ansiedade, é um ambiente depressivo, é um ambiente de estresse. Tudo isso prejudica a sua rotina e é um ambiente que vai te gerar um certo resultado final. Então, a rotina é um dos melhores fatores que nós temos para poder melhorar nesse quesito de perder peso. Então, se você tem uma rotina mais alinhada, isso a gente trabalha em consultório, né? A gente vai corrigindo pontos, passo a passo, né? No acompanhamento nutricional, a gente vai corrigindo. O que é que está influenciando nisso? Final de semana tem uma cachaça. Todo final de semana tem uma pizza. Existe um petisco, existe um bolinho ali no trabalho toda tarde. Então, essas coisas a gente vai trabalhando, porque a sua rotina ela vai se ajustando para aquilo que você considera ser mais saudável, que está mais alinhado com o resultado que você quer obter, tá? Então, quando você começa a controlar essa rotina, você começa a acelerar o seu resultado. Você consegue ter melhores resultados. E aí você consegue controlar a si, controlar o ambiente que está ao seu redor, ou seja, quando a gente fala do ambiente ao nosso redor, é controlar o quarto para que você durma de melhor qualidade, é controlar
o seu armário de comida, então não tem aquelas comidas que você não tem maturidade de comer, né? Você não tem maturidade de comer chocolate, mas todo mercado do mês tem lá 5 barras de chocolate. Você está trazendo aquilo que você já sabe que você não consegue se controlar para dentro da sua casa. Então você já começa a criar um gatilho ali meio que sabotador para você. Então você já não está controlando essa questão do seu contexto, da sua rotina. E o terceiro ponto são as pessoas, né? Então as pessoas que estão ao seu redor, muitas das vezes elas não buscam exatamente o resultado que você está buscando. Então às vezes você está querendo perder 10 quilos e as pessoas ao seu redor não. Ou não querem perder os 10 quilos, não querem ganhar peso, né? Então enfim. Mas muitas das vezes as pessoas não querem o mesmo resultado que você e elas normalmente atrapalham. Normalmente elas não vão respeitar que você está ali e tudo bem, porque é um objetivo seu, afinal de contas, né? Não é um objetivo dela. Mas é importante que você tenha ou uma conversa mais franca com essas pessoas ou uma posição mais firme mediante as propostas que lhe apresentam, né? Então vem sempre eu tenho esses casos, né, no consultório. A pessoa vem, tá no trabalho, né? Tem uma refeição que vai acontecer ali 3 horas da tarde. Mas aí é aniversário de fulano. Mas aí ciclano ganhou um pacote de sequilho e tá ali compartilhando com a sala, né? Então você que está ali, que busca o seu objetivo, você sabe que horas acontece sua refeição e o que você precisa comer. Mas aí tem um fulano que tá ali já levando ali as coisinhas para você. Então se você tem uma postura mais decisiva e fala assim, não, eu não quero, ponto, e a pessoa também nem repete, né, nem insiste em você para você comer, você já começou a ter um ponto mais positivo para aquele resultado que você quer. Porque é o objetivo que você quis. Não é questão de noia, não é questão de neura, não é questão de vai acabar com o meu plano se eu comer um sequilho. Não. Mas você se condiciona a ter um posicionamento firme, porque hoje é um sequilho, mas amanhã, sei lá, é um pacote de batata frita, é um pedaço de um bolo sensacional e por aí vai. Então você começa a dar abertura para que essas outras propostas sejam apresentadas para você e, né, força um pouquinho mais essa sua força de vontade, entendeu? Então ter esses 3 controles da sua rotina vai ser fundamental. O controle seu, né, saber o que é que você quer, o que você busca, é um fator importante para você. 2, o ambiente que você está, né, na sua casa, no seu quarto. O seu quarto ele tem que estar condicionado para o sono, sua cozinha tem que ter os alimentos da sua dieta, né? Na sua cozinha tem que ter ali os alimentos que compõem o seu cardápio, que o seu nutricionista escreveu para você, e não pode ter aquelas coisas que estão fora do cardápio, justamente para que essas coisas não brotem do nada, né? Você chega em casa do trabalho muito tarde, estressado, com fome, e aí, por exemplo, você vai para grelhar ainda um frango, pô, é provável que você comece a comer já alguma coisinha ali antes, né? Enquanto o frango está grelhando, enquanto o ovo está cozinhando, a batata doce está cozinhando, tem um potinho de biscoito maisena no canto ali, olha pra você, você olha pra ele olha pra você, aquela coisa assim, ó. Aí ele canta, ele fala, vem, eu sei que você quer, venha logo. E aí você abre, e aí vou pegar só 2. Aí começa a comer ali, enquanto tá grelhando frango, daqui a pouco pega outro grelhando frango, daqui a pouco pega outro grelhando frango. Quando você viu, você comeu metade do pacote de biscoito maisena grelhando frango, né? E aí se sabotou nesse processo. Então assim, quanto tempo eu consigo perder vai depender destes fatores. Fator genético, fator do quantos quilos você tem para poder perder, fator do o que é esses 10 quilos, se é de gordura. Se é de gordura, eu vou dizer para você, se é de gordura, você vai demorar aí facilmente, pelo menos 3 meses, tá? 3 meses para perder. Pasme você. Se você olhar para mim aqui agora, com decepção e já querer, não, eu vou fechar essa live porque ele falou que são 3 meses. E já chorando, porque tem gente aí que vai falar pra você que perde 10 quilos em um mês. Tô falando que no mínimo 3 meses. Porque quando a gente fala de perder peso, a gente perder gordura pro nosso corpo não é algo que faz assim. É algo mais gradativo, tá? Porque é uma reserva de energia da gente. Então meio que é um dos últimos recursos que a gente utiliza como energia, justamente porque para preservar, tá? Então assim, ele vai ser mais gradativo. Então quando eu acompanho meu paciente, eu sempre falo, o ideal no processo de emagrecimento é que você perca mais ou menos ali 75% do peso perdido seja em gordura e 25% provavelmente seja de massa magra. Justamente porque não tem como você perder peso sem perder massa magra. Agora tem como você perder menos massa magra durante o processo de perda de peso, tá? E aí eu tô falando pra você que pensou em reclamar, em chorar, porque eu falei que no mínimo 3 meses para perder esses 10 quilos. Lembre-se o seguinte, são esses 3 meses se você quiser perder esses 3 quilos da forma mais rápida. Porque senão, você fica aí pela internet buscando no Google, buscando na blogueirinha, buscando qual é a manipulada da vez, qual é a fórmula da vez, qual é a metodologia da vez, gastando meses
só pesquisando e nunca consegue perder o seu peso, tá? Então conheço muitos casos assim, de pessoas que falam, ah, não tenho 3 meses, 3 meses é muito tempo, tá? Se você fizer dieta, fizer o treino, tiver uma noite de descanso boa, eu falo pra você, 3 meses dá pra perder facilmente, né? Próximo desses 10 quilos. Agora, se você não quiser fazer dieta, o treino e o sono, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? E é provável que até mesmo se você perca 10 quilos, que não seja esses 10 quilos de gordura, como eu tô falando pra você que não tem como, depois você recupera assim, ó. E a gente chama isso de efeito sanfona, tá? Efeito sanfona. Então são 3 meses, se você quiser perder da forma mais rápida e mais eficiente. Só que é mais do que isso, se você quiser ficar aí pesquisando a torta direita, a solução mágica e não executa nenhuma, tá? No meu caso eu vou levar 1 ano. Então, de caso a caso, né, como eu falei, a gente vai avaliando. Não precisa ser 1 ano necessariamente. Mas se for 1 ano, né, a gente não morre com 1 mês, né? O planejamento da gente, pelo menos aqui que eu estou falando com você, 27 de setembro de 2022, a expectativa de vida é cerca de 75 anos, né? Então, é provável que você viva muito tempo, né? Durante sua trajetória, você vai ter vários objetivos e, claramente, sua saúde, preservar sua saúde, seja um dos objetivos que você queira atingir e manter os resultados. Então, quando a gente fala assim, eu vou demorar 1 ano para poder conseguir atingir o meu peso, o meu corpo ideal. Como eu falei, 1 ano vai ser o mais rápido para você atingir esse resultado. Se você agir, se você treinar, se você tiver disciplina na dieta e no descanso. Se você não tiver essas coisas organizadas, pode ser muito mais que 1 ano. Tem gente que nunca nem atingiu o objetivo ainda. Tem gente que ainda nunca chegou ao corpo que deseja, né? O percentual de gordura que deseja. Por N fatores, tá? Eu tô falando pra vocês um exemplo esdrúxulo, que é o exemplo da pessoa que fica pesquisando muito, né, as coisas. Porque da vez agora é o jejum intermitente. Aí faz jejum intermitente, perde peso, depois recupera o peso. Não, a forma é cetogênica. Faz a cetogênica, perde peso, recupera o peso. E aí nunca tem uma alimentação equilibrada, nunca tem uma rotina organizada, nunca tem algo que ela consiga de fato executar por muito tempo, né? Todos os meus pacientes, se eu falar assim hoje, eu acho que 98% dos meus pacientes, se eu falar hoje assim, parei de atender, cada um aí vai ficar com o que eu mandei e já foi. Todos, 98%, 98% para 99% conseguem ter o plano que tem hoje durante a vida inteira. Sem sacrifício, sem, meu Deus, eu tô passando, por que eu tô falando você 98, 99? Porque 1 a 2% tá numa fase mais sinistra, né? Numa fase pequena, que dura ali um período curto, que é um pouco mais agressiva, até voltar para o planejamento que nós estamos dentro da periodização que a gente planejou. Mas 98, 99%, se eu sumisse no mundo hoje, e se eles só tivessem o cardápio que eu entreguei, todos eles conseguiriam manter esse cardápio por 1 ano tranquilamente. E aqueles que estão no processo de emagrecimento perderiam peso com esse planejamento. A gente ajusta o planejamento nutricional para acelerar o processo de emagrecimento e ainda para poder fazer ajustes de acordo com aquilo que a rotina pede, né? Então a pessoa que enjoou do atum, a pessoa que está ali só comendo ovo, a pessoa que mudou os horários, a pessoa que agora está se sentindo desconfortável assim, sabe? E a gente vai ajustando. Mas todos eles têm cardápios que são facilmente executáveis durante toda a trajetória. Se Gabriel sumir hoje do mundo, eles vão poder executar, tá? Então vamos lá, minha galera. Você que está chegando aqui agora, tiver sua dúvida, já mande aqui na caixinha de perguntas onde tem uma interrogaçãozinha, o balãozinho. Já manda aqui que eu vou tirar a sua pergunta. O papel de hoje é tirar estas dúvidas. E aí, a outra pergunta que ela falou, né, que é quanto vou ver meu emagrecimento real depois de quantos dias de dieta. A dieta tiver resultado no primeiro dia. Primeiro dia a gente vê a dieta. Na verdade, eu costumo até perguntar aos meus pacientes que chegou no consultório e já está tendo o resultado. Porque à medida que você escolheu mudar, aquilo já muda na sua cabeça as coisas que você precisa fazer. Então você já foi nutricionista, você já pagou para um profissional, você já treina, né? Você já está à frente de muita gente. Veja ao seu redor quantas pessoas verdadeiramente treinam musculação, fazem alguma atividade física. Quantas pessoas que estão ao seu redor de fato têm uma alimentação saudável,
Quantas pessoas ao seu redor têm de fato uma alimentação equilibrada, né? Perceba, muitas das vezes você vai ser a exceção da regra. Muitas das vezes. Então, quando você começa a ver o resultado, é no primeiro dia. Primeiro dia, porque você já tem um comportamento diferente. Que é o comportamento de você ter uma conduta, um movimento que te gera mais saúde, que te aproxima do objetivo que você mesmo traçou, que você mesmo colocou lá como objetivo, como meta, tá? E você está fazendo isso em prol da sua saúde. Então é aquela questão assim, ao fazer isso hoje, eu estou melhorando a minha expectativa de vida há anos. Eu ia falar milênio, mas há anos, né? E aí você começa a já ter melhora de cabelo, né? Qualidade do cabelo, qualidade da pele, qualidade da unha. Tem relatos lá, tem no meu Instagram, nos destaques, pessoa que nunca usou um suplemento durante o meu acompanhamento nutricional e teve melhora significativa no quesito de queda de cabelo, queda da quebradia, a unha deixou de ser quebradiça. Isso só com alimentação. Então, assim, perda de balança, tá, você vai ver em um mês, você vai ver uma semana, 15 dias, cabelo, pele e unha, você vê automaticamente. Você vê a partir do momento que você mudou aquilo dali. Você percebe que o seu dia ele fica mais leve, o seu dia não fica naquela maluquice, naquela desorganização, no caos de o que será que eu vou comer agora? Será que eu aceito o Burger King que me lançaram aqui agora? Ou eu vou ter que comer um bolo de laranja com sei lá o que aqui que vão me oferecer no trabalho? Não, você sabe o que você vai comer. Você começa a criar organização. O criar a organização já te aproxime muito do resultado que você quer alcançar. Já te coloca na frente de muita gente, já te coloca num grau de disciplina elevadíssimo frente a muita gente que a gente vê hoje em dia, tá? Então você começa a ver estes detalhes. Treinar, nossa, quando eu treinei pela primeira vez, eu era um incompetente, né? Eu já falei aqui uma vez. Eu era horrível. Eu cheguei na academia, eu era um inútil quase. Porque você sai do sedentarismo e aí você caminha durante 7 minutos na esteira, já tá pingando que nem um bicho, sabe? E aí você fala, porra, tem 7 minutos, tô aqui dentro e já tá assim. Aí vem elevação. Quem foi que inventou a elevação lateral, amigo? E aí a elevação lateral, eu pegava 2 quilos. E aí eu me mordendo todo torto, olhava no espelho e falava, opa ali, todo torto. Isso aqui não é pra mim. Então todo incompetente, vamos dizer assim, dentro da academia. E aí depois de um tempo, né, passou uma semana, você já tá melhor. Você já respira melhor, você já anda melhor, você faz as coisas melhor, você já tem um raciocínio melhor, atenção, você dorme melhor, claro. Você tomou uma surra no treinamento, você já dorme melhor. Você que tinha lá um problema de, eu deito na cama, fico enrolando pra dormir, treine pesado pra você ver se consegue enrolar na cama pra dormir. Treina a perna, você não quer nem ir no banheiro no meio da noite porque a perna tá doendo, de tanto que você tá ali cansado do treinamento, tá? Então assim, é importante, sabe, Renata, melhor nutri, você mora no meu coração. Então assim, você tem essas melhoras que são melhoras da rotina, né? São melhoras que você percebe e que o emagrecimento, na verdade, tanto o emagrecimento como ganho de massa muscular, como saúde, são todos produtos de um conjunto de hábitos, de um conjunto de comportamentos que você tem no seu dia, né? Que você imprime todos os dias ali e no final ele gera esse resultado. Então assim, você que nunca treinou subir a escada, né? Você vai, você tá botando os bofos para fora. A partir do momento que você começa a condicionar melhor o seu cardiorrespiratório, faz mais cardio, faz mais aeróbicos, se treina melhor, você sobe o lance de escada, você tá tranquilo, né? Você faz a atividade, está tranquilo, você consegue ajudar as pessoas a levarem o mercado para cima e para baixo, né? E aí, vivendo de importância. Aí você querendo que eu aumente os pesos desse exercício. Claro, porque nós, ao evoluirmos na dieta, no treinamento, a gente começa a ver a intensidade do treinamento progredindo. E a intensidade do treinamento de musculação é medido pela carga, né? Então, se você começa a aumentar as cargas do treino de musculação, você está aumentando a intensidade do treino de musculação. Óbvio, né? Desde que você tenha todo um conforto articular e tudo mais, né? Mas aí quando você começar, você vê esse progresso, você até percebe que o resultado das coisas são mais rápidos, porque você está condicionando melhor o seu corpo, né? Aqui, ó. Marquei já falou que a elevação lateral é um bom teste para a coordenação motora, verdadeiramente. E hoje em dia, eu vejo muita gente ainda fazendo errado, né? A elevação lateral. Mas eu digo a elevação lateral que na época, hoje dá, né? Hoje dá para botar umas carguinhas, né? Assim, uns 14, 16, 18 quilos. Mas na época, era com 2 quilos. 2 quilos. Sabe o que é isso? Aquele cotonetezinho miúdo. E você faz a todo torto, doendo. E às vezes assim, né?
com o braço, levação lateral, você não tem como forçar uma medida, né? E aí era muito ruim, porque eu falava assim, acho que isso não é pra mim não. Porque se eu tô aqui na academia, aí você olha pro lado, homem machista, né? Aí você olha pro lado, tinha uma mulher, aí você olhava a mulher com pá, 6'6", pau, fazendo plena. Aí você olhava assim, eu sou um merda mesmo, né? Eu sou horrível, porque eu não devia estar aqui. Mas aí você não entende que as pessoas estão em níveis diferentes na academia, né? Ela estava muito mais à minha frente, lógico, né? Então, assim, é você botar na sua cabeça que é o fazer todos os dias que faz com que você progrida, tá? E que você vai começar a ver os resultados a partir do momento que estas rotinas, que esse controle da sua rotina alimentar, o controle da sua rotina em ambiente, a conversa que você tem com os seus familiares e pessoas próximas quanto ao seu objetivo, tudo isso é uma melhora que você está tendo. O resultado do peso da balança, ele é um produto de tudo isso que você fez. Do quanto você consegue se organizar para fazer uma alimentação mais saudável, do quanto que você consegue organizar sua rotina para ter uma rotina mais saudável, do quanto que você melhora o ambiente da sua qualidade, do seu quarto para ter um sono de melhor qualidade, o quanto que você melhora no seu treinamento físico, né? Então tá ali todos os dias fazendo aquilo, né? Às vezes é horrível, às vezes você tá dolorido, às vezes você tá de saco cheio, às vezes você tá cansado, mas você tá ali fazendo. Então isso é um exercício que você já faz, né? A partir do momento que você controla o ambiente que você está, ao conversar com as pessoas ao seu redor, que você está dentro de um processo que precisa da colaboração deles. Não é que eles vão te dar a colaboração, mas você está falando, olha, eu estou no processo que eu busco perder peso e ter mais qualidade de vida. Então quando você pedir pizza, pedir isso daqui, eu peço para você que não me ofereça, justamente porque isso vai me testar num nível que eu não gosto. Isso vai me deixar desconfortável e negar. E principalmente, se oferecer, não insista. Quando eu disser não, é não. Entendeu? E isso faz com que você tenha essa outra melhora, né? Nesses outros aspectos, como pessoa, né? Como pessoa. E isso é um exercício que você faz diariamente. Até hoje, você faz isso. Até hoje, por exemplo, eu treino desde 16 anos de idade. Tenho 29 anos de idade hoje. Então tem 13 anos que eu treino musculação, né? Não somente musculação, depois teve outras modalidades, mas eu amo musculação. Então, desde que eu comecei a treinar musculação, até hoje, as pessoas chegam pra mim e podem chegar e falar assim, Gabriel, quer um pouquinho? Quer saber o quê? Vamos fazer isso. Acontece. Então, existem essas questões externas. Até hoje, eu chego na academia e eu tenho alguma execução de exercício que eu faço de forma equivocada. E aí eu tenho que corrigir. Então, é um processo de contínua revisão, de contínuo aprimoramento. Então, não chega um momento que você vai ficar 100% bom e acabou. Não existe. Você tem que estar ali, ó, aperfeiçoando todos os dias. Fazendo todos os dias. Não é para parar. Você não para de se alimentar. Você não para de estudar. Você não para de ler. Você não para de conversar. Então você não pode parar também de treinar. Não pode parar de se alimentar da forma mais saudável. Você não pode parar também de perder a rédea das coisas do seu redor, né? Do seu ambiente. Das conversas que você tem, né? Então chega um amigo seu e fala, vamos gastar uma fortuna aqui comprando uma lamparina de 3 mil reais. A gente divide no cartão, a gente faz isso, faz aquilo. Você fala, não, cara, não faz sentido nenhum. Meu objetivo é comprar um outro celular, é comprar tal coisa, juntar um dinheiro e tal. Vou meter 3 mil na lamparina, você tá maluco? Não, mas é só que você divide e o cara vai criar várias facilidades. Se você não tiver o pulso para poder falar, velho, isso não faz sentido com aquilo que eu busco, né? Você não faz. Com dinheiro é mais fácil, né? Que dinheiro a gente especifica. Mas com a comida, com o treino é a mesma coisa. Sempre tem alguém que fala assim, só hoje, falta só hoje. Você já vai todo dia, você tem crédito. Ou então, já faz dieta de segunda a sexta. Se permite o final de semana. E nesse se permitir o final de semana, é como se você fizesse o seguinte, né? Você quer comprar uma coisa muito legal, que você vai ficar muito feliz se você comprar no final das contas. Seja um celular, seja uma moto, seja, né, um computador, sei lá, né? E custa 5 mil reais. 5 mil reais. E aí você tá juntando seu dinheiro. Aí todo dia, vamos supor que se todo dia você tem um trabalho que você consegue juntar todo dia 100 reais. Aí de segunda a sexta você junta 100 reais. Aí chega no final de semana, seu amigo chama pra você sair e vocês gastam 700 conto com coisa na rua. Quando é que você vai atingir essa meta? Nunca. Né? Se você for na onda dos seus amigos aí, você vai ter sempre correndo contra a corrente.
Por quê? Porque o seu amigo ele não sabe do seu objetivo. E mesmo que ele saiba, às vezes ele não respeita 100% do seu objetivo. Afinal, não é o objetivo dele, é o objetivo seu, né? Então, quando você quer comprar uma coisa, quer atingir uma meta financeira, por exemplo, você precisa saber o que você precisa fazer para poder atingir aquilo ali. Isso com dinheiro, isso com o seu resultado na nutrição, no acompanhamento nutricional, né? Então você está buscando um emagrecimento, quero perder 10 quilos, ou então não, quero ganhar 5 quilos de massa magra. O que é que eu preciso fazer? X, Y, Z, é os 100 reais de todo dia. Mas chega no final de semana, aí seu amigo te chama para gastar 600, 700 reais, você vai ver que você vai correr contra a corrente, você não vai conseguir atingir seu objetivo, tá? Então, mantenha-se forte, mantenha-se firme. Maqueta aqui, ó, firmeza e equilíbrio, meu amigo. Tem que ter isso na sua cabeça, tá? Para que você atinja o seu resultado, tudo bem? Então, assim, essa era a mensagem que eu tinha para hoje, né? Tirar essas dúvidas que me mandaram aqui na caixinha. A gente vai conversando ainda mais nos stories aqui no Instagram, né? Caso você tenha alguma dúvida que queira que apareça aqui também nas lives, na caixinha de perguntas que eu vou abrir, você pode já mandar sua pergunta ou ainda você pode conversar comigo lá no direct, tá? Aqui no Instagram, pode mandar a sua situação, como é que tá a sua vida em relação ao treino, em relação à alimentação, em relação a tudo. E a gente conversa, eu converso com muita gente aqui que me acompanha no Instagram, ali pelo direct, pra gente poder, claramente, né, ter um aprimoramento, né, trocar essa experiência, para que tudo fique mais fácil. A intenção do meu trabalho aqui é facilitar a nutrição mais saudável para você, né, que não é um atleta, que não vive da dieta, mas que busca ter uma alimentação mais saudável, que busca ter bons resultados eficientes, tá? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, né? Me mandem um alô aí, todo mundo que está aqui presente, pode já mandar um alô aqui nos comentários. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, de todo mundo que está acompanhando todas as séries aí das lives que acontecem todas as terças-feiras, tá? As demais lives estão salvas lá no feed do Instagram, tá? Então se você quiser acessar, tem bem uma opção lá de séries, onde tem todas essas séries do Nutri Responde, onde eu estou respondendo para vocês as perguntas que me mandam, como também as lives que eu explico também sobre temas da nutrição, e toda terça-feira nós estamos aqui. Então o objetivo das lives é de fato vocês estarem aqui aprendendo, né, com as conversas, e que a gente claramente, né, evolua juntos, tá? Gostaria de parabenizar todo mundo que estava aqui, agradecer muito a presença de vocês e um beijo do Nutri para vocês. Nos vemos na próxima terça-feira ou ainda também nos stories durante a semana, viu? Um beijão pra você, boa noite e vê-se embora. Tchau, tchau, gente.